Fala, meu povão querido, saudação de paz. Estamos iniciando mais um programa Ramos Cast e hoje meu peito tá cheio de gratidão porque estamos com a convidada super especial. E antes de eu apresentar essa princesa de Deus, eu quero já falar para vocês para já seguir o nosso perfil e lá no nosso canal no YouTube ativar o sininho para você não perder nenhum dos nossos programas e também nas nossas redes sociais. Estamos no TikTok, estamos no Instagram, então segue lá o Ramos Cast, esse programa que tem abençoado milhares de vidas, e eu tenho a certeza que hoje não vai ser diferente, será extraordinário aquilo que Deus ele vai fazer. Então já quero te deixar um conselho, pegue o papel e a caneta e anota tudo que vai ser liberado neste programa, porque eu tenho a certeza que vai ser super especial. Gente, pra gente começar o nosso programa, eu já quero apresentar para vocês, hoje quem está conosco é a nossa Bispa Helenice Justino. Minha Bispa, seja mais do que bem-vinda, tá bom? Nesse nosso programa, obrigado, muita honra por aceitar o nosso convite. Fica à vontade e dá um oi pro povo te conhecer. Olá, boa tarde. É tarde, noite? Não tem horário. É tarde, noite, noite. A hora que você... Aleluia. Ouvir esse podcast, glória. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Aleluia. De forma poderosa. Deus seja louvado. Gente, eu tenho que aproveitar o máximo essa grande mulher de Deus aqui no nosso programa. Deus, ele é fiel, então já fica por dentro de tudo. E pra gente começar, minha Bispa, todo ministério, ele nasce de um encontro ou de alguma situação que a gente passa ao longo da nossa vida. Como que começou a trajetória da nossa Bispa Helenice? Fala um pouco pra gente como é que começou a sua chamada, da onde Deus te encontrou, da onde começou a trajetória da Bispa Helenice. Eu acredito que nós somos chamados desde a fundação do mundo. Eu penso Aleluia. Que quando Deus tem um propósito, hoje mesmo ainda lia sobre isso no livro de Romanos, que Paulo ele fala, eu sou Paulo, servo de Deus e glória. Apóstolo de Jesus Cristo. Então, antes mesmo dele ser um apóstolo, ter uma vocação, primeiro ele encontrou o Senhor e o Senhor Jesus passou a ser Senhor e Salvador da sua vida. Aleluia. Mas eu acredito que essa pessoa que foi chamada por Deus é desde o ventre da sua mãe. Tem alguma coisa que cerca essa pessoa desde o seu nascimento, na sua caminhada de infância, e tudo vai trabalhando e colaborando para que chegue-se àquele fim. Aleluia. Porque é o propósito de Deus para a nossa vida, glória. Sabe? Às vezes quando você estiver, por exemplo, na igreja, eu sempre pergunto para as pessoas, quem aqui nunca pensou que um dia seria crente? A metade das pessoas levanta a mão e diz, eu nunca imaginei que seria crente, que estaria dentro de uma igreja, porque nós fizemos os nossos próprios planos de vida, eu queria ser cantora de rap, pensa, ia ser cantora de rap, sabe? E aquele negócio todo, mas no entanto estou aqui. Aleluia. Porque você veja que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios. Glória. Então, Deus nunca vai nos impossibilitar de fazer nenhum plano de vida, nenhum projeto de vida. Mas quando nós entregamos a nossa vida nas mãos do Senhor Jesus e rendemos a Ele, Ele vai criar um caminho. Aleluia. Eu venho de uma família que não era cristã, quer dizer, Deus. Que não era crente. A minha mãe, meu pai trabalhava de serviço CLT, né, serviço bem difícil. A minha mãe trabalhava em casa de família e tinha uma vizinha que tomava conta de mim, de meus irmãos. Aleluia. E no domingo ela nos levava para a Igreja Presbiteriana do Brasil. Olha aí. Então nós éramos da religião da minha mãe e do meu pai quando a gente estava na nossa casa, mas no domingo aquela vizinha se deixou ser usada por Deus e nos levavam. E a Bíblia diz assim, olha, ensina a criança no caminho que se deve andar e quando crescer, não se desviará dele. Eu nunca esqueci João 14,6. Aleluia. Disse Jesus, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Glória. Aquela semente, ela foi plantada no meu coração. Aí a gente abre aspas e vê a importância
importância de você conduzir uma criança na presença de Deus, porque o texto diz, pastor, ensina a criança no caminho que se deve andar, não é o caminho, porque existem duas diferenças entre você ensinar o caminho e ensinar no caminho. Uau! Ensinar o caminho é quando você fala assim, ó, você vai aqui, ó, entra à sua direita, pega a sua esquerda, mas ensinar no caminho é quando você caminha com aquela pessoa e dá a ela as instruções necessárias para que ela cresça. Uau. Antes crescer na graça e no conhecimento. Porque o que acontece muito hoje não é uma crítica, é um comportamento até mesmo cultural da nossa geração. Glória! Como os pais já estão acostumados a dar as telas para os filhos, para eles ficarem distraídos, então você veja, porque o culto, pastor, é um ambiente, não é para criança, por isso que tem um departamento Kids. Glória! Porque o culto é um ambiente para mim e para você. Se o culto estiver bom, nós ficamos lá o dia inteiro cultuando a Deus, arrastando o pé, falando língua estranha. Aleluia. Sim ou não? Sim. Mas a criança não. A criança tem outra linguagem, né? Outra forma de aprender e absorver as escrituras. Então, quando você põe a criança num ambiente de culto muito extenso, ela pode vir a se distrair. Por causa disso, os pais adotam o hábito de dar as telas. Então, aquela criança, se nós não, não começarmos a condicionarmos ou mudarmos esse comportamento dos pais para com os filhos ou dos tutores, nós vamos ver que essa criança não vai ter consciência de que é um culto. Aleluia! Forte. Porque para ela o culto é um lugar onde ela vai e ela pega uma tela e ela, para que ela venha se distrair daquele ambiente, ela precisa da tela para sair. Então ela foi criada, ela foi para a igreja, mas ela não foi instruída de que agora nós chegamos na casa de Deus. Aleluia! Entendeu? Glória! Nós chegamos na casa de Deus porque educar gasta tempo. Uau! Aleluia! Você pensa, você fala, para você educar, você tem que falar 10 vezes a mesma coisa para uma criança. Menino, senta. Menino, senta. Menino, levanta. Menino, senta. Menino, levanta. Menino, senta. Menino, levanta. E dependendo da energia e da ocupação dos pais, os pais, eles pedem a paciência. Então, deixa ele fazer o que ele quiser, porque é exaustivo você ficar repetindo a mesma coisa. Mas esse é o caminho da educação. Forte, aleluia. Você tem que ficar repetindo muitas vezes, menino, senta, menino, senta. Aí tem uma história que o pai levou o menino no ginásio de futebol para assistir um jogo, daí o menino toda hora ficava em pé, se levantava, ele falava, menino, senta. E o menino se levantava, menino, senta. Aí teve uma hora que o menino desistiu, sentou. E o pai dele falou, você quietou? Ele falou, olha, eu estou sentado, mas no meu coração eu estou de pé. Uau! Gente, é mistério, é forte. Aleluia. Então, a educação é isso. Então, Deus, ele cria situações, né, para que o evangelho da graça chegue aos nossos corações. Uau. E o evangelho me alcançou, eu tinha aproximadamente dos 7 anos até os 10 anos, eu tive esse contato com a palavra, né? Eu fui exposta às escrituras, e eu costumo dizer que ninguém que é exposto às escrituras sai da mesma maneira. Uau. Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. E mais penetrante do que qualquer espada alguma de 2 gumes. Uau. E penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Glória. E a gente vai fechar um pouco esse tópico falando o seguinte, quantos pais criaram os filhos na igreja e hoje veem seus filhos até mesmo com falas, eu ia para a igreja porque minha mãe me levava, mas eu nunca gostei. Mas o que ele não sabe é que depois que você está exposto às escrituras, não tem como você remover a palavra de Deus de dentro da alma e do coração de uma pessoa. Aleluia. Aquela palavra está viva dentro daquele ser humano e a seu tempo ela vai se manifestar. Uau. Porque assim como a chuva e a neve descem do céu e tocam a terra e para lá não volta, assim é a palavra de Deus. Ela não voltará para trás vazia. E eu tenho certeza de uma coisa, eu penso que nós estamos chegando em um tempo, pastor, que será um tempo de restauração e, como eu vou dizer, de reviver. Eu vejo que nós vamos entrar em uma era em que os desviados vão voltar para Jesus em massa. Os filhos de líderes espirituais, os filhos das missionárias, das pastoras, dos bispos. Eu penso que está muito próximo de Deus sacudir
sabe? Aleluia. Sacudir e trazer, porque em algum lugar a palavra de Deus está no coração daquela pessoa. Oh, glória. E Deus vai fazer brotar. Eu creio. Que tremendo, que tremendo. E o nosso Deus, ele faz isso. O nosso Deus, ele tem esse poder. Nada é perdido pro nosso Deus, né, minha bispa? Sim. Não, nada é perdido. Não. Nós temos porque assim, na nossa limitação, quando nós olhamos para alguém, você pensa. Aí eu tô no evangelho, aquela vizinha está nos levando, mas como eu contei para você aqui antes de começarmos a gravação, eu sempre fui muito à frente, eu sempre fui muito precoce em tudo que eu fiz na minha vida. Aleluia. Sabe? Então, eu penso que os pais também têm que tomar cuidado e conseguir, de alguma certa forma, monitorar isso em seus filhos. Porque a Bíblia diz que até a criança se dá a conhecer pelas suas ações. Forte. Então você vê que um filho seu, ele faz tudo. Coisas que uma criança de 10 anos consegue fazer, como eu vou dizer, ter uma noção, ele com 7 ele já tem. Ele consegue com 7 anos se envolver em assuntos de uma pessoa adulta. Isso é uma criança precoce. Então eu sempre fui muito precoce. E eu sou grande, sou bitelona, sou da bitelona, meu filho. E eu bitelona, então, e eu chegava nos lugares, por causa do meu tamanho, era reto, igual um bambu, sabe? Os outros me chamavam de sequinha, não sabia se está de frente, se está de lado. Só o bambu de panha-coco. Então, grande. Então alguém olhava e falava, não, já tem idade para estar aqui. Mas nada, eu tinha 10 anos de idade e já tinha me envolvido. Mas eu sempre penso assim que o perigo de você deixar o seu filho, você veja, eu estou com 53 anos. Então, naquela época eu tinha 10 e a minha mãe tinha, eu vou colocar assim, Marinalva, para não falar o nome da pessoa, porque a gente é público. Então tinha a casa da Marinalva e minha mãe falava assim, não, na casa da Marinalva, tá na casa da Marinalva, tá com Deus. Mal sabia minha mãe. É forte. Que tudo que nós aprendemos de coisas negativas, toda influência negativa, nós aprendemos na casa de Marinalva. Uau! Na casa de Marinalva nós aprendemos a fumar, na casa de Marinalva nós aprendemos a tomar pinga com groselha. Você tá entendendo? Uau, forte. E minha mãe falava, tá com Marinalva, tá com Deus. Eu só pensava, sabe, de nada, inocente. Tá me entendendo? Forte. Então existe a criança, ela precisa estar ao alcance dos olhos dos pais. Ah, mas eu conheço o coleguinha. Mas é sempre bom você dar uma olhadinha. Uau. E ver quem é o pai da coleguinha, ver quem é a mãe, quem é os irmãos. No caso, a Marinalva tinha uns irmãos adultos que ficaram nus para nós. Nós vimos um homem adulto nu. Forte. Você tá entendendo? Então, você vê quantas coisas aconteceram ali. Minha mãe achava que nós estávamos seguros, mas na verdade nós não estávamos em segurança. E isso entrou em nós. Eu lembro-me que Marinalva nos levou para um baile funk em um outro lugar, em um baile um lugar muito distante. E eu vou falar uma coisa, abre aspas, ô pastor. Forte. Abre aspas. Nós falamos sobre quando Deus tem uma obra na vida de uma pessoa. O senhor acredita que Deus deu livramentos a você, mesmo antes de você se alinhar com Deus e recebê-lo como salvador da sua vida? Muito. Eu andei por caminho sendo ainda criança ou adolescente, pré-adolescente, e eu tenho certeza que foi Deus que cuidou de mim. Aleluia. Que foi Deus que me guiou naquele lugar, naquele caminho de trevas. Deus, porque um dia para o Senhor são como 1000 anos, e 1000 anos como a vigília da noite que se passou. Deus, ele conhece o nosso presente, o nosso passado, o nosso futuro. Ele sabe de propósito que tem em nós. Aleluia. Agora você imagina uma criança num baile funk, 3 bairros depois do dela. Eu nunca tinha cruzado uma linha de fronteira de bairro, mas lá estava eu num sábado à noite, num lugar que eu nunca vi, no meio de adulto, num baile funk todo escuro. E Marinalva me deixou lá e foi embora. Eita Deus. E porque me deram entorpecente, me deram maconha, eu fumei maconha, eu dormi na caixa de som, assim, ó. E eu dormi. Meu Deus. Quando eu acordei à tarde da noite, eu não sei como eu cheguei na minha casa. Meu Deus. Olha aí. Você tá entendendo? Então você vê que Deus ele cuida de nós, ele nos guarda, mesmo antes de nós conhecê-lo. Entendeu? Então eu vejo assim que Deus ele trabalhou nesse ponto da minha vida em cuidar de mim. Porque eu era impulsiva, minha mãe não conseguia me dominar. Eita Deus, olha aí. Sabe aquela criança que dava um jeito e nós era tudo magrinho e nós passávamos pelo buraco do vasculante. Uma segurava a perninha da outra, a gente passava a cabeça e passava a cabeça, passava o corpo. Hoje, quando tinha, hoje não tem mais esse vasculante na minha casa, esse tipo de janela na casa da minha mãe. Mas hoje eu falo assim, gente, um dia nós passamos por ali para ir pro baile, para fugir
da mãe para fazer coisa errada. Forte. Então tem que ser Deus que guarda, pastor. Tremendo. Tem que ser Deus que livra. Então eu penso que a mãe ela deve sempre olhar bem essa criança e ver, poxa, porque uma coisa que é curiosa, que as pessoas não entendem, à luz das Escrituras, porque Deus tem a plenitude da inocência e da consciência. Uau, forte. Às vezes aquela criança só tem a idade menor, mas ela já é um adulto consciente, porque ela já não tem mais inocência. Tremendo. É forte. Você tá entendendo? Então eu era uma criança de 10 anos, mas eu tinha argumento de uma de 15. Você tá entendendo? E assim, e às vezes aquela criança já cresceu, ela já tem outra mentalidade, mas os pais se recusam a ver. Se recusam a ver de fato, porque uma coisa é você ver, outra coisa é você perceber. Minha bispa, dá pra repetir isso aí? Como é que é isso aí? Uma coisa é você ver, outra coisa é você perceber. Aleluia. Às vezes algo está diante dos seus olhos, às vezes nós queremos ter uma visão distorcida de quem nós amamos. Meu Deus. Forte. Você vê que aquele filho está num caminho errado, mas você quer que ele esteja num caminho certo. E existe algum tipo de covardia em nós que nós não vamos lá para corrigir. A gente pensa, não é isso que eu estou vendo, é só uma fase e vai passar. Mas se você não ir lá e conduzir aquela pessoa, salvar ela de ir por um caminho pior, ela pode se perder para sempre. Meu Deus, é forte. Tremendo. Você tá entendendo? E eu glorifico a Deus porque, em contrapartida, Deus sempre coloca alguém em nosso caminho. Sabe? Para que você estivesse aqui essa tarde, assentado aqui, aleluia, eu tenho certeza que Deus colocou alguém no seu caminho. E eu oro ao Senhor para essa mãe agora, que tem um filho que ela não consegue dominar. Sabe? Aleluia. Que é impetuoso como as águas, porque eu era impetuosa como as águas. Minha mãe não podia comigo, meu pai não podia comigo, os vizinhos não podiam comigo, mas Jesus pode. Sabe? Você não pode com seu filho, mas Jesus pode. Aleluia. Jesus pode parar ele e conduzir ele num caminho. Uau, gente, isso aí dá um corte, hein? É forte isso aqui. Jesus, ele não perde pra ninguém. Não. E é tão interessante que você vê que o problema do mundo, eu falo isso com ela todo dia, eu falo, Cris, o problema do mundo é o orgulho. Uau. O problema do mundo, eu falo assim que quando eu me identifico como um ser humano, eu me identifico como um ser humano altamente soberbo. A soberba, ela é o oposto da humildade. As pessoas, elas pensam assim, mas como que você lidar? Como você se torna humilde? Talvez alguém pense que se humilhar é se portar com roupas simples. Não. Olha o texto. O texto diz, e sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, humilhando-se até a morte, e morte de cruz. O Senhor Jesus, ele sabia que ele era filho de Deus. Ele sabia que ele veio de Deus. Uau. E que ele estava em uma missão e que ele voltaria para Deus. Por isso o texto vai dizer, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz e desprezou a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Tremendo. Na verdade, humildade, você sabe o que na verdade? Humildade é força sob controle. É quando você sabe quem você é, você sabe que você é um sujeitinho, que se decorda, você fala, eu sou um ser humaninho que vou te falar. Eita! Mas aí você é conhecedor desta sua natureza, ó, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Então eu sei que eu tenho por tendência, humanamente falando, a ser uma pessoa totalmente orgulhosa. Mas quando eu estou diante, porque como somos provados sobre quem somos e as atitudes às quais tomamos, comportamento humano, é quando nós estamos diante de uma situação. Então você está diante de uma situação que você pode escolher se você vai humilhar-se ou se você vai se exaltar. Uau. Mas o ponto é que o Senhor Jesus, ele sabia quem ele era. E ele não estava, como eu vou dizer, ele não tinha necessidade de provar que ele era o Filho de Deus. Uau, meu Deus. Porque você veja que a soberba e a altivez, elas sempre trabalham na nossa baixa autoestima. É quando nós nos sentimos inferior a alguém e sentimos a necessidade de sobrepor aquela pessoa. Quando, na verdade, a Bíblia diz que quando você se humilha, você será exaltado. Aquele que dentre vós quiser ser o menor, será servo.
Mas não é fácil você manter força sob controle. Tremendo. Porque às vezes você está numa situação que é para você brigar. É para você, como eu vou dizer a você, é para você discutir, é para você ir lá mostrar que você está certo. E é um problema. É um problema do comportamento humano de hoje no geral. Nós queremos provar que estamos certos. Mas essa justiça não é nossa. Essa justiça é de Deus. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. E é ignorância. Você ficar a todo momento tentando provar que você é o bom, que você é o certo. Deixa Deus fazer isso por você. Meu Deus. Aleluia. Porque se for Deus que for justificar você, Ele vai fazer isso em todas as camadas. Ele o fará tanto na linha do físico como também no mundo espiritual. E Deus, ele não julga segundo a justiça dos homens. Ele julga segundo a sua reta justiça. Então, quando você confia no Senhor, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que nem me abalo, nada me abala. Que coisa linda. Gente, pelo amor de Deus. Ó, a entrevista já começou a todo vapor. Que tremendo, que nada me abala. Porque, ó, gente, eu gosto muito de falar, mas você sabe que Mateus, capítulo 4, não sei se toca em você, mas toca muito em mim. Porque você veja que aí Jesus ele foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. E aproximando-se o tentador, ele disse: se você és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Se Jesus tivesse crise de identidade, porque quando encerra o capítulo 3, versículo de número 17, 18 e 19, quando o João Batista batiza o Senhor Jesus, ele saindo logo das águas, abriram-se os céus, ok? Aleluia. E o Espírito Santo de Deus desceu como uma forma corpórea de uma pomba, e uma voz do céu bradou dizendo: este é meu filho amado em quem me comprazo. Quando Jesus ele caminha em direção ao tentador, ele sabia que ele era o filho de Deus, porque Deus aparece e ele atesta isso. Quando o tentador chega, ele coloca uma dúvida, ele fala: se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Quer dizer, se tu és. Quando você não tem certeza de quem você é em Deus, você vai passar a sua vida inteira tentando provar para a sociedade que você é alguma coisa. E você vai fazer isso, sabe, como com coisas materiais, com aparência. Porque, na verdade, a grandeza... Eu vou falar para você, não existe, não tem... Tudo que você colocou aí agora, esse relógio bonito, esse terno, esse corte de cabelo, isso é sobre a grandeza de Deus que está dentro de você. E inferno nenhum, e nem nenhum ser humano tem armamento bélico para roubar de você a grandeza que está dentro de você. Uau. Alguém pode roubar de você a estrutura que te rodeia. Meu Deus do céu. Sabe? Mas ninguém pode roubar quem você é. Se você de fato sabe quem você é em Deus, o diabo não tem armamento bélico para tirar isso. Porque isso é a graça de Deus que está dentro de você. O ponto é que na maioria das vezes, estou esticando, tá? O ponto é que na maioria das vezes nós permitimos, é você quem permite, com que o diabo roube isso de você. Porque você fica exposto a pessoas que, quando percebem essa sua natureza, ou seja, algo que é natural, essa graça, essa grandeza, então, de alguma certa forma, eles vão tentar matar isso com palavras, ou quem sabe não vai incentivar isso em você. Você sabe o que eu gosto muito de falar? Aleluia. Cada pessoa que se aproxima de nós, ela pode fazer algo por nós. Aleluia. Todo ser humano que se aproxima de você, ele pode ou extrair o pior de você, ou o melhor de você. Como é que é isso aí, minha bispa? Dá pra repetir? Todo ser humano que se aproxima de você, ou ele vai extrair o melhor de você, ou o pior de você. Uau. Deus não me chamou para extrair o pior das pessoas. Deus me chamou para que depois que eu encontre com elas, eu mostre para elas o quanto tem de graça e de grandeza dentro delas. E que aquilo às quais elas não percebem que tem, pode ser uma coisa que pode fazer com que ela ganhe notoriedade como indivíduo. Aleluia. Porque as pessoas, naturalmente, quando se encontram com alguém, isso é favor. Isso é favor de Deus. É quando alguém encontra favor. Sabe? Davi disse: certamente que bondade e misericórdia me seguirão por todos os dias da minha vida. Sabe? Não é uma coisa eu ver o seu telefone, eu ver o seu relógio, eu ver o seu dom. Outra coisa é eu enxergar a sua alma, quem de fato você é. Aleluia. Sabe? Porque você não é essa pessoa, você é essa voz.
Glória. Você é esse tesouro. Paulo disse assim, ó, tendo este tesouro em vasos de barro. Só que as pessoas, os relacionamentos às quais você se envolve, eles têm um poder. Ou eles vão matar isso em você, Uau. ou vão extrair o melhor de você. E eu vou falar para você um negócio. Libera. As pessoas não gostam de pessoas que conseguiram enxergar que elas são importantes para Deus, importantes em Deus e importantes na sociedade. Uau. Meu Deus. As pessoas gostam mesmo de pessoas que têm, tipo, chega uma pessoa no trabalho e ela está com dificuldade de desenvolver aquilo que lhe fora posto para fazer. Aí alguém vai lá e fala, tadinha, tem que ajudar. Tadinha, tem que ajudar. Mas no dia seguinte, outra pessoa toma um posto. Chega outro novato, mas esse novato chega, deixa comigo que eu sei. Isso aqui, ó, vamos melhorar isso aqui, vamos melhorar isso aqui. Aí alguém já fala, chegou agora, tá querendo mandar na empresa. Por quê? Aleluia. Porque as pessoas, elas têm uma tendência a ajudar quem está convalescendo, não quem está vencendo. Uau, meu Deus do céu. Porque quando você tem uma característica de vencer, você incomoda muita gente. Porque quem trabalha incomoda quem está acomodado. Como é que é isso aí, minha bispa? Quem trabalha incomoda quem está acomodado. Porque Meu quando Deus. você está perto de pessoas que não saem do lugar, e tem outra coisa que eu afirmo a você, algumas pessoas não vão a lugar nenhum e já determinaram que você também não vai. Meu E Deus. quando elas se relacionam com você, sabe como é que eles matam uma pessoa cheia de graça? Libera. Você quer demais. Você tem mania de grandeza. Você tem mania de grandeza. Ai, tudo isso é marabolante. Quando você fala, vou ter um carro desse, sonhar não paga imposto. Você tá entendendo? Aleluia. Mas o que Deus vai fazendo? Eu acredito muito que aquilo que está destinado a você vai te alcançar. Eu vou dizer de novo, aquilo que está destinado a você vai te alcançar. Aleluia, glória. Aquilo que está lá no seu subconsciente, você vai chegar. Porque a fé é um firme fundamento das coisas que não se veem e a convicção de fatos que se esperam. Você vai chegar na expectativa que a sua mente alcança. E sabe o que Deus vai fazer? Ele vai colocar pessoas no seu caminho para te ajudar a chegar lá. E quer saber que fica pior? Não é ninguém que você está imaginando que vai te ajudar. O seu socorro virá de onde você não imagina. Ei. Sabe por quê? Porque Deus não dá a glória dele para ninguém. Porque se quem você acha que deveria te ajudar, porque você acha que deve favores a você, ajudar a você, será um problema. Porque essa pessoa vai dizer, só chegou lá porque eu coloquei. E o que Deus fará por você, Ele vai ser glorificado na sua vida. Eu não estou falando que você vai chegar sozinho, porque quem nasce grande é monstro. Eu estou falando que Deus vai colocar as pessoas certas, que é Ele que vai fazer. Você só precisa descansar e passar tempo com o Senhor Jesus, porque Ele mesmo disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então Ele que é o caminho, Ele vai abrir um caminho no deserto. Eita. Ele vai fazer caminho aonde não tem, mas você vai chegar, a sua voz vai chegar. Aleluia. Porque olha, tudo que nós podemos ver da nossa vida é o agora. Você não sabe o que vai acontecer depois que nós saímos daqui. Forte, aleluia. Você não sabe. Então Deus na nossa vida, Ele é agora. E o amanhã, quando você descansa em Deus, quando você acredita que Deus tem um futuro, você não pode estar, poverino, Deus não me ama, Deus não me quer. Você tem que descansar no amor de Deus. Aleluia. Aquele que não poupou nem mesmo o seu próprio filho, não nos daria também com ele todas as coisas. Tremendo. Quando você descansa no amor de Deus, você sabe que você está aqui para um propósito. E todo propósito e plano que Deus tem na sua vida é para que Ele seja glorificado. E Ele já estendeu um tapete vermelho para você passar. Aleluia. E você vai chegar nesse destino profético. Deus seja louvado, amém. Amém? Tremendo, tremendo. Gente, que é isso? Meu Deus do céu. Gente, pelo amor de Deus, já se prepara. Essa vai ser uma das nossas maiores entrevistas, eu não tenho a maior dúvida disso. Ai, Deus seja louvado. Minha bispa, que tremendo, eu tô todo arrepiado. Aleluia. E ó, eu já quero liberar. Não só por ser uma grande mulher de Deus. Aleluia, eu tenho 1,78 m.
Desculpa. Mas também por a senhora ter uma grande bagagem. Eu queria perguntar pra senhora qual é o segredo para lidar com as perseguições e as críticas ao longo da nossa trajetória. Qual o segredo para milhares de pessoas que vão assistir? Eu tenho a certeza que a senhora tem algo para falar sobre isso. Qual o segredo para lidar com as críticas e com as perseguições ao longo da nossa trajetória? Eu vou voltar em Hebreus 12. Eu vou voltar em Hebreus porque olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o diabo vai sempre chamar sua atenção. Primeiro ponto. Quando você está feliz e motivado, você fala, vou lá, vou levantar um podcast, vou começar pequeno. Mas Deus é comigo e eu vou ser grande. Eu vou entrevistar grandes pessoas. Fulano, não vou falar nomes, fulano vai sentar na minha cadeira. Mas quando alguém te entristece, machuca você, você fala, isso não vai dar certo. Porque o diabo sabe que quando você está feliz, você prossegue, mas quando você está triste, você para. Você para, você estaciona e você não quer mais. As pessoas começam assim em toda a sua caminhada na vida. Quando veem os obstáculos, elas são tendenciosas a desanimarem. E todo grande líder passou por perseguições. Tremendo. Eu gravei um vídeo esses dias que eu estava falando que a única coisa que eu penso que você não deve fazer quando você vê o livro de João, a gente pensa que é sobre João 3,16, mas não. Em todo o enredo do livro de João, Jesus é perseguido e tentam matá-lo. Mas o ponto aqui é, quando eu olho para Davi, o profeta Samuel recebe uma instrução de Deus, conhecemos a história, ok? De que ele vá até a casa de Jessé e que ele unja um dos seus filhos para que ele fosse o segundo rei de Israel. E assim, ele o fez. E Davi recebe o óleo na cabeça, e então Deus preparou um caminho. Como eu já disse, Deus prepara um caminho. E agora o pai de Davi manda ele ir para a guerra, Davi pega as suas ovelhas e coloca com alguém cuidando. Eu gosto muito disso. E ele vai lá, quando ele vai levar os queijos, ele vê um reboliço. E aí ele pergunta, o que é isso? Aquele homem é o gigante Golias de Gate. E ele saiu dizendo, dá-me um homem para que possa lutar comigo, porque se eu o vencer, ele será meu servo. Mas se ele me vencer, eu serei seu servo. E aí Davi, quem é esse incircunciso filisteu que ousa afrontar o exército do Deus vivo? E nós sabemos que Davi vence o gigante. E Davi, então, depois ganha notoriedade e vai parar no palácio, aonde o primeiro rei de Israel começa a governar. Eu gosto de um ponto em que Davi ganhou tanta notoriedade como um guerreiro que as mulheres começaram a cantar. Saul feriu seus milhares, mas porém Davi 10 milhares. A Bíblia diz que as mulheres pegavam os seus tamborins. Aí você sabe, né? A gente pretão, quando fala de tamborim, a gente fala que é pagode. Saul feriu seus milhares, porém Davi seus 10 milhares. Então você imagina aquele pagode, Saul feriu. E quando Saul ouviu essa canção, a mim me deram milhares, mas a ele 10 milhares. Olha aí o complexo de inferioridade. Ele sentiu inveja de Davi. Agora vamos olhar as características, eu gosto muito disso. A Bíblia diz no livro de 1 Samuel, no capítulo número 9 e 10, que Saul ele era filho de Quis. Quis era o homem mais rico da tribo de Benjamim. Saul também era o homem mais alto dos ombros para cima da tribo de Benjamim. Uau. Outra coisa, Saul era o homem mais bonito da tribo de Benjamim. A beleza de Saul só equipara a beleza de Absalão. Só para você ter uma ideia. Agora você imagina um homem alto, rico, bonito e agora rei. Quando a Bíblia fala sobre as características de Davi, diz que Davi era um homem ruivo. Ruivo é um homem vermelho, ele tinha as mesmas características de Adão. Ruivo e de belos olhos, mas acoplado a isso diz, mas a presença de Deus era com ele. Pelo amor de Deus. E Saul, ele alimenta essa inveja. Porque é a pergunta óbvia que todos nós como líderes fazemos, como que alguém com tanto perdigri tem inveja de Davi? Se deixa levar pela inveja. E eu falei essa semana, ele tinha na sua guarda, Abner, um dos capitães de guerras táticas que já houve em toda a história de Israel, um dos melhores. E ele pegou esse homem, saiu do palácio
e começou a perseguir Davi. Você sabe quanto tempo os historiadores dizem que Saul possa ter perseguido a Davi? Durante 14 ou 16 anos. E aí nós encontramos uma fala assim, Davi disse assim, quando Saul atirou a lança e a lança cravou na parede, olha o pensamento lógico de Davi. Eu vou sair da frente dele, porque vai que ele consiga me matar. Vou falar uma coisa para você, pastor. Libera. Se tem alguém perseguindo você, decidido a destruir seu ministério, sai da frente. Porque a Bíblia diz que eles levaram Jesus até o abismo, até o precipício, e eles intencionavam empurrá-lo de lá. Mas Jesus passou por eles sem que eles percebessem, ele saiu. O nosso problema é que o orgulho, tem uma pessoa te perseguindo. Aí você fica ali tentando guerrear com ela. Eu não, sai fora. Eu bloqueio no WhatsApp, bloqueio no celular, bloqueio no Instagram. Eu corto toda a ligação que tem daquelas amizades, porque eu sei que aquilo ali é algo que o diabo vai usando e aquilo não vai acabar bem. Porque alguém tem que parar. E essa justiça não é minha. Olha onde Davi foi parar. Davi foi parar na terra dos filisteus, na casa de Aques. E quando ele chegou na casa de Aques, os homens de Aques o reconheceram. Falou, esse aí não é Davi, aquele homem que as mulheres cantavam, Saul feriu seus milhares, mas porém Davi 10 milhares? E Davi viu que ele estava em menor número com seus homens. Ele que fez... Você fez de louco. Começou a dar de maluco. Porque tem uma hora. Se você quiser viver, você tem que dar de maluco. Uau. Dá pra repetir como é que é isso aí, minha bispa? Tem uma hora que se você quiser viver e ter um futuro de vitória, você tem que dar de maluco. Aleluia. Você não tem que ficar lá tentando provar. Só o valentão que fica, desce aqui, vem aqui. Eu não. Irmão, eu deixo cacar em mim todinha. Às vezes, a pessoa tá esperando eu responder, eu falo, me desculpa. Porque eu já tenho natureza forte. Eu falo, você vê, eu tô conversando com você, eu tô carregando no ar lá, o tamanho da bitela do whey. Às vezes um mal entendido, porque a Bíblia diz assim, irai-vos e não pequeis, nem se põe o sol sobre a vossa ira e nem deis lugar ao diabo. O diabo ele entra onde ele acha lugar. Aleluia. A Bíblia é muito clara quando diz, não havendo maldizente cessa a contenda. Se você começa a discutir, o outro começa a discutir, aí você vai e ele vai, aquilo vai dar ruim, cara. Mas se você corta, naquele momento vai parecer que você recuou. Só que você tem um propósito. Forte. E as pessoas medíocres, elas querem arrastar você para a mediocridade delas. O que faz alguém largar um trono para correr atrás em desertos e cidades filisteias? Atrás de um menino? É alguém medíocre, alguém que não entendeu. Você está entendendo? Então, lidar com a perseguição, você vai sempre ser perseguido. Todas as vezes que você brilhar, você vai ser perseguido. Aliás, eu vou deixar bem claro para você. Em nenhum lugar da sua vida, nada que você faça, você vai conseguir fazer sem que você ganhe atenção positiva ou negativa das pessoas. Uau! Não é o que você recebe, é o que você faz com o que você recebe. Porque em todos os lugares sempre vai haver alguém que quer o que é seu, que quer ser o que você é. Porque antigamente, quando você entrevistava uma criança, eu falando de criança de novo, tô com mania disso. Quando você entrevistava uma criança, você perguntava, o que você quer ser quando crescer? Hoje o cara tá com 50 anos e não sabe o que fazer da vida. E você acha que as pessoas têm inveja? É do seu carro, da sua casa? Não. As pessoas têm inveja de você ter encontrado um propósito para sua vida. Meu Deus, é forte. E que você, naquele propósito, Davi encontrou um propósito como guerreiro. Davi nasceu para aquilo. Tanto é que ele se afasta e vai vivendo no meio dos filisteus e ele vencia batalhas para Aques. Os pintores pintam, os dançarinos dançam, os pregadores pregam e os lutadores lutam, os guerreiros guerreiam. Você vai fazer aquilo que é a sua natureza e ninguém pode parar diante daquilo que você nasceu para ser. Aleluia. Você tem que fazer isso com vontade, com alegria, com gozo. Vou falar para você uma coisa. O diabo ele pode não destruir seu casamento, mas ele pode roubar de você a alegria de estar casado. O diabo pode não fazer você desviar da igreja, mas ele pode roubar de você a alegria de ir para a igreja, de ir para a casa de Deus.
O diabo pode não matar seu ministério, mas ele pode roubar de você a alegria de pregar. Você fala, eu não quero pregar mais. Quantas pessoas começaram uma carreira? Eu comecei a pregar, eu tinha 25 anos, 22. Quantos começaram comigo naquela época e hoje não é mais pregador? Porque veio a luta, veio a perseguição e largou. Abandonou. A Bíblia na parábola do semeador diz que quando veio a perseguição, aquela pessoa largou. Porque a perseguição vai revelar, na verdade, a sua estrutura. Porque evangelho não é o quanto você prega, não é o quanto você canta, mas é o quanto você suporta. É quando o diabo olha pra você, agora eu matei. Agora, olha, agora acabou-se. E de repente você tá lá lindão, terno azul, combinado. Do lado da esposa, com os filhos. Eu falo, eu não matei esse trem? Você tá me entendendo o que eu tô te falando? Então, às vezes, a pessoa, como lidar com isso? Você vai passar, mas não vai te matar. Não vai te matar porque Deus vai te guardar. Se você continuar olhando para Jesus, não perde o foco. Passa tempo com o Senhor Jesus. Tem coisa, a batalha não é sua, pastor. A batalha é de Deus. Na maioria das vezes, nós temos muita dificuldade em confiar no Senhor em determinados pontos da nossa vida. Nós queremos fazer justiça com a nossa mão. Mas Davi falou assim, olha, Davi quando fala e ele corta lá, ele fala assim, quem trata com ungido é Deus. Saul não caiu pela mão de Davi, Saul caiu pela mão dele mesmo. Ele mesmo na batalha com os filisteus, ele caiu e morreu. Davi não teve que colocar a mão. Tem justiça que não é sua, pastor. Tem justiça que é de Deus, deixa te perseguir. Você tá com a verdade? Continua no caminho. Não importa, porque o diabo, ele arma, ele quer colocar em você medo. O gigante do desespero. E ele quer fazer você se sentir sozinho, desprotegido. Mas você lembra da promessa que o Senhor Jesus fez a você? Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E se faz necessário que você treine a sua mente e condicione a sua mente a isso. A confiar que Deus está com você, não apenas em momentos bons, mas que dias maus virão, mas haverá Deus em todos os dias da sua vida. Meu Deus. Esse é o ponto. Minha bispa, eu preciso declarar. Gente, corta aqui pra mim. Ó, 1 hora e pouquinho vai ser pouco. Vai ter que ter a parte 2. Gente, o quanto de pessoas vai pedir essa mulher aqui novamente? O que é isso? Ela tá soltando tantas pérolas, eu não tenho... A dúvida é que muita gente, milhares de pessoas serão alcançadas. E minha bispa, você falou sobre... Nós estávamos falando aqui sobre perseguição. Né, perseguição ao longo da caminhada, sempre terá. Eu queria perguntar pra senhora, como que fazer? Porque tem muita gente que na perseguição, ela para, ela desiste, ela estaciona. Como que fazer pra sair do fundo do poço? Como fazer pra se levantar depois de alguma queda, depois de passar por alguma guerra? Como fazer? Qual era o conselho que você deixava pra pessoas que estão nos vendo de como se levantar do fundo do poço? Eu penso que você deve olhar sempre pra Jesus. Eu foco nisso. Olha, quando você está passando por um momento muito difícil, você precisa colocar toda a sua mente e o seu coração no Senhor Jesus. Aleluia. Às vezes, nós estamos esperando ter uma grande força para conseguir se levantar. Mas olha como Deus ele é maravilhoso. O seu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Glória. Quando você está com a sua própria mão, que você se sente forte, nessa hora você pode tomar decisões precipitadas. Porque você está na força humana, na inteligência humana. Mas quando você está quebrado, você agora está totalmente dependente de Deus. E só Deus pode te ajudar. Meu Deus, que lindo, gente. Não existe coisa melhor na vida de uma pessoa é quando ela se quebra diante do Senhor e ela fala, Senhor, se o Senhor não me tirar daqui, eu vou morrer aqui. Davi, ele fez isso muitas vezes. O Salmo de número 18, ele fala sobre isso. Ele fala, na minha angústia eu clamei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. E Deus dos altos céus ouviu a minha voz. Quando eu olho o Salmo 18, eu fico pensando, os serafins estavam em cima dele. E tinham 6 asas, com 2 cobriam os pés, com 2 cobriam o rosto, e com 2 voavam e clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E o Salmo 18, eu citei Isaías 60, Isaías 6, que eu citei, Isaías 6.
Mas o Salmo 18 fala assim, ó, eu clamei e o Senhor ouviu a minha voz. Você imagina Davi sendo perseguido numa situação muito difícil. E quando ele clamou, Deus olhou e falou, é Davi? Tremendo, que forte. Sabe o que é isso? Então Deus, ele ouve o seu clamor. Clama a mim o quê? Responder-te-ei. Pastor, a única oração que Deus não vai te responder é aquela que você não ousar fazer. E não é aquela oração que você fala, meu Deus e meu Pai, não é aquela oração que você ora, que humanamente falando você não tem forças. Mas quando você clama, porque orar é diferente de clamar. Porque quando você clama com todas as suas forças. Senhor, filho de Davi, tende misericórdia de mim. Quando você clama, você não se importa com quem está à sua volta. Quando você clama, você tem um propósito. Deus precisa me ouvir e precisa me arrancar dessa situação. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. É que minha filha está terrivelmente endemoniada. É quando você está diante de uma situação que homem nenhum pode te ajudar e você fala, sabe, é só Deus que pode me ajudar. Alguém pensa que o fundo do poço é ruim, não é não. Porque lá no fundo do poço, sabe o que vai fazer? Vai acabar as glórias humanas. Vai acabar sua confiança nos homens. Vai acabar sua confiança na força do seu braço. Porque é a hora que você vai clamar Jesus. Tremendo. É a hora que você vai falar, eu reconheço que é só Deus na minha vida. Você sabia que os salva-vidas na praia, eles, é uma informação que todo mundo tem, não é novidade nenhuma, mas eles não pulam na água enquanto a pessoa está se debatendo. Não, de maneira nenhuma. Eles só pulam na água quando a pessoa para de debater. Uau! Porque se eles pular na água enquanto a pessoa está debatendo, vai afogar com aquele desespero. E às vezes o desespero que você está nele vai impossibilitar Deus de te socorrer. Porque no desespero, olha, o livro de Isaías 45, eu gosto muito. Eu é quem irei adiante de ti, e endireitarei os caminhos tortuosos, e quebrarei as portas de bronze, e despedaçarei os ferrolhos de ferro, e dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas. Você veja que quando você erra o caminho, quando há um erro de percurso na sua vida, porque o fundo do poço não acontece da noite para o dia. O fundo do poço é uma sucessão sucessiva de erros que parecem acertos. A maioria das vezes nós não estamos vendo que aquele negócio não está indo bem. Volto a dizer de novo que nós temos muita dificuldade em reconhecer que o negócio não está indo bem. A gente gosta de viver de uma fantasia. A crise não é ruim, a crise é boa. A crise no casamento é boa, a crise financeira é boa, a crise ministerial é boa. A crise é igual a febre, pastor. Porque a febre, ela mostra que o seu organismo não está bom. A febre, ela mostra que tem alguma coisa inflamada no seu organismo. Uau. A crise mostra que o seu casamento não estava bom, você estava vivendo de ilusão. A crise mostra que as suas finanças da empresa não estavam boas, mas precisava de um ajuste. A crise ministerial mostra que sua igreja, embora estava cheia, não estava bombando. Então a crise, ela mostra a realidade. Ela arranca a sua venda. E você vê a realidade, uma coisa que você não quer ver. O pior cego é aquele que não quer ver. Para que vejam, vendo, não percebam. E ouvindo, ouçam, mas não entendam. Aleluia. Que tremendo. Então, quando vem a crise, você fala, nós temos que fazer alguma coisa para esse casamento, que está no automático, porque às vezes nós ligamos a nossa vida no automático e não temos nem ideia do quanto o negócio está ruim. Porque tem gente que acha que está devendo, não está devendo, não, está numa fortaleza da dívida. Pastor, eu quero falar sobre isso. Você sabe o que é a fortaleza da dívida, pastor? Libera. Quanto mais a pessoa pensa, eu vou pagar, mais dívida ela faz. Às vezes ela não quer nem dever a mulher da manicure, mas ela chega lá, a mulher fala, a máquina não está funcionando hoje. E fez mais uma dívida. Uma fortaleza, pastor, é tudo aquilo que quanto mais você quer sair, mais você entra. Quanto mais você quer ser liberto, mais preso você fica. Por isso a Bíblia diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas elas são poderosas em Deus, para a destruição de fortaleza. Existem coisas que é muito mais do que uma situação isolada. Aleluia. Mas é uma fortaleza. E como quebrar isso? É o fundo do poço. É quando você se rende e você vai agora ouvir
a direção de Deus para a sua vida. Que tremendo. E nós temos uma mania de pensar que nós sabemos tudo. Outra coisa, a direção que Deus dá a mim não é a mesma que dá a você. A porta de saída que Deus abre para mim não é a porta que abre para você. Deus não tem, como eu vou dizer, fotocópia. Não, Deus trabalha na nossa vida como indivíduos. Tanto é que Naamã chega lá, comandante do exército, a Bíblia diz que por ele Deus fazia ele vencer batalhas. Então aquele homem não servia a Deus, mas Deus já era com ele. E ele chega lá e os homens dele manda até Eliseu, Eliseu nem sai para fora. Eliseu fala com ele, para ele descer lá no rio Jordão, e mergulhar 7 vezes. Olha a fala de Naamã. Eu pensei que ele fosse sair para fora e que ele fosse passar a mão em mim. Você tá entendendo? Que fosse me dar um tratamento VIP especial. Às vezes não. Às vezes, para Deus te dar vitória, ele vai caminhar com você no anonimato. Às vezes vai ser necessário que ninguém te veja, que você fique invisível. Mas você tem que entender que quando você pega uma semente e você joga na terra, você não fica vendo a semente. Você não sabe o que está debaixo, o que está germinando. Porque enquanto você caminha por debaixo da terra, Deus está fincando as suas raízes. Sabe? O nosso problema é um só. Nós queremos aparecer quando Deus quer nos esconder. Como é que é isso? Repete isso aí? O nosso problema é que nós queremos aparecer quando Deus quer nos esconder. Meu Deus. Quando Deus esconde uma pessoa, ninguém acha. Mas quando Deus acha uma pessoa, ninguém esconde. Você pode ficar, você aparece ali, você vai, eu vou lá naquele lugar, quem sabe meu amigo me vê, meu amigo me dá uma chance. Não vai! Ele não vai te ver, e se ele te ver, vai fazer de conta que não te viu. Meu Deus do céu. Jesus amado, eu vou voar aqui hoje. Por quê? Marcos capítulo 4 diz assim, ó: nada se faz escondido senão para ser revelado, e nada se faz oculto senão para ser manifesto. Quanto mais você se esconde em Deus, você sabe o que vai reverberar na sua vida? É aquilo que você faz no oculto. Você ora no oculto, você busca no oculto, você ora no oculto, e o que você faz com Deus no oculto, Deus vai revelar diante dos homens. O problema hoje em dia é que as pessoas elas querem fazer no claro, mas no oculto elas não têm vida. Debaixo da terra, na caminhada do anonimato, elas não têm vida, não têm história. Aí você pensa assim, ó, eu falo demais, meu Deus, me ajuda. Meu Deus do céu, Jesus. Eita! Pastor, aí vem o livro de 1 Reis, no capítulo 17, e olha o que começa dizendo. Então Elias, um tisbita dos moradores de Gileade. A única coisa que você vai encontrar sobre Tisbé é um povoado nos arredores de Gileade. Você pega as enciclopédicas geográficas e você procura a geografia de Tisbé, você acha só um povoadozinho. Mas como que para 1 hora e uma batalha de altares, porque aquilo ali foi uma batalha de altares, porque Jezabel introduziu o culto a Baal dentro do costume, tirou Israel de adorar a Deus para adorar a Baal. E agora Elias, ele aparece. E quando aparece alguém assim, alguém pensa assim, da onde surgiu esse cara? A gente não pensa isso? Vê um cantor que aparece e fala assim, do nada esse cara. Ninguém vem do nada. Uau. Porque Elias aparece e diz assim, ó, vive o Senhor em cuja presença eu estou. Ele estava lá naquele povoadozinho escondido. Deus falou, agora é hora de eu te apresentar aos reis. Meu Deus. Porque o Salmo 113 diz que ele faz com que o necessitado assente diante dos príncipes. Sabe, Deus ele tem esse poder de transportar você de um lugar de derrota para um lugar de vitória. E ele não vai fazer isso enquanto você está procurando a glória humana. Fulano comi na casa de fulano, comeu na minha casa, agora faz. É Deus que preparou dele não te ver. Tudo certo. Deus não quer que ele te veja mesmo, não. E se ele te ver, vai atrasar mais um negócio para sua vida. Tremendo. A graça vai ser quando você estiver lá e ele estiver sentado na cadeira do lado da sua, e ele vai olhar e vai pensar, mas como é que ele vai parar aqui? Meu Deus do céu. Minha bispa aqui tremendo. Gente, pelo amor de Deus, essa entrevista tá tão maravilhosa que eu nem preciso fazer nem as perguntas. Eita, meu Deus do céu, que sabedoria, que extraordinário o que Deus tem realizado aqui hoje. E minha bispa, ao longo da nossa trajetória, da nossa caminhada, quem realmente eu posso chamar de amigo?
Meu Deus. Presta atenção. Lá vai ela. Oh, Jesus. Você precisa ser gentil para você reconhecer as pessoas que são suas amigas. Falávamos sobre isso quando viemos para cá. Aleluia. Existe uma diferença muito grande entre conhecidos e amigos. Calma, repete, começa aí? Existe uma diferença entre conhecidos e amigos. Porque às vezes seu amigo... Porque nós estamos em um nicho, ok? O nosso universo, vou colocar assim. O nosso universo é o universo cristão, que hoje chama-se de gospel, ok? Mas quem sabe você tem conhecimento de alguém que é muito grande. Alguém que já tem nome, alguém que já tem fama, algum rico, ou alguém que tem algum tipo de influência e você gostaria que aquela pessoa fosse sua amiga. Mas no seu dia a dia, tem alguém do seu lado que ele não é nada disso no seu universo. Mas se faltar o açúcar, tu bate na casa dele. Deus. Faltou o dinheiro pro Uber, é ele que te empresta. Então, na verdade, às vezes, há uma inversão de valores. O livro de Jeremias, ele fala assim, ó, o meu povo tem feito duas maldades. A mim me tem me deixado, que sou o manancial das águas vivas, e tenho cavado cisternas rotas que não retêm as águas. Deus. Pregou uma irmã no nosso congresso, também não vou dar nome, vou falar Marilene, no Jantar de Mulheres 2022. E ela falou assim que ela e o marido dela viviam dias em que eles prosperavam, que eles tinham dinheiro para comprar, eles têm uma empresa, sabe? Que eles tinham dinheiro para comprar um carro à vista. E chegava contrato milionário, eles compravam um carro, mas passava assim, daquele prazo que eles compraram aquele carro e ganhavam muito dinheiro, 1 ano depois ele estava quebrado. Da última vez que ela viveu esse rompante financeiro e dali, de repente, um prazo curto ela quebrou, ela foi questionar Deus. Aí sabe o que Jesus respondeu para ela? Sabe por que eu te quebro? Porque você é ingrata. Uau, meu Deus. Porque quando você não tá bem, você bate na casa da Mariquinha, a Mariquinha é sua amiga, você vai na casa dela, ela vem na sua casa. Mas a única pessoa que não andou nesse carro seu foi Mariquinha. Porque você só é amiga dela quando você não tem nada. Meu Deus do céu. Mas quando você tem alguma coisa, você só passa perto dela e faz assim com a cabeça. E tem muita Sabe o gente que ela assim, falou? Sabe depois como é que ela termina isso falando? A vida do ingrato é cheia de altos e baixos. O ingrato não se estabiliza. O ingrato, ele vive aquele momento igual um foguete assim, mas daqui a pouco, da mesma forma que ele sobe, ele desce. Meu Deus do céu. Porque o ingrato, ele tem dificuldade de reconhecer de fato aonde estão os amigos. Quando você olha para a vida de Davi, ele atravessa o ribeiro e ele está fugindo de Absalão, você veja que havia homens ali que ele fala, vem para o meu palácio, Itai. Porque aqueles homens ajudaram a ele na hora de maior dificuldade. Nós somos ao contrário. Na hora da dificuldade, Mariquinha serve para sentar na minha mesa. Mas na hora que vem a bênção, eu só quero os fechamentos. Só quem já é grande é meu amigo. E quem não tem nada para oferecer, eu esqueço que ele matou minha fome. Mas sabe qual é o negócio? Eu fui jantar com um amigo, eu acho que eu tinha naquela época aproximadamente uns 27 anos. E ele havia comprado um carro novo, falou, vamos comigo a um restaurante, fomos eu e ele e a mãe dele. Quando nós estávamos indo no restaurante, que ele parou o carro novo, que era um Vectra naquela época, pra você ver quanto tempo tem. Ele parou o Vectra na porta do restaurante, quando ele olhou, ele viu o colega dele que lavava carro com ele e vendia amendoim com ele quente. Porque em Minas Gerais eles ficam com uma lata cheia de brasa e o amendoim se mantém quente e eles ficam vendendo. Quando ele estava descendo do carro com aquela jaqueta de couro marrom, que ele olhou no estacionamento, ele viu o rapaz com a lata. Quando ele viu o rapaz com a lata, ele desceu, ele falou comigo assim, Lenice, o cara que eu lavava carro com ele, vendia amendoim com ele, tá ali, como é que eu faço agora? Eu falei, passa por ele, cumprimenta. E fala com ele. Eu tô com vergonha. Eu falei, não, vai lá e passa por ele, cumprimenta ele. Ele foi lá, cumprimentou ele, nós entramos no restaurante e jantamos. Quando nós saímos do restaurante, esse cara tava do lado, ele foi falar com ele, colocou a lata de amendoim no chão. Marcelo não viu. Tropeçou na lata de amendoim.
quase caiu, levantou a lata de amendoim assim. Quando entrou no carro, ele sentou assim e falou, por que Deus permitiu isso? Sabe o que eu respondi pra ele? Aquela lata de amendoim tava falando pra você assim, ó. Quando você chegar lá, lembra que você passou por aqui. Oh, meu Deus do céu. O que é isso, gente? O problema é que muita gente, quando chega lá, esquece que passou por aqui. Que aqui você tem um amigo. Uau. Que aqui você tem alguém para levar por toda a vida. Uau. Você precisa ser muito gentil para você descobrir que você... Como é que é o nome da sua esposa? Jaqueline. Jaqueline. Quando você olhar para Jaqueline, você viu que aquela pessoa era digna de você levá-la para a vida toda. Você precisa desse mesmo sentimento quando você encontra um amigo. Você tem que olhar para ele e falar, meu Deus, esse cara eu quero levar para a vida toda. Aleluia. Porque esse cara, não importa a situação ou a condição financeira que eu esteja, ele vai estar lá. Eu quero que ele celebre com os meus filhos. Porque quantas pessoas estiveram no auge, celebraram no auge, hoje estão numa situação muito complicada. E os amigos os abandonaram. Porque eles alimentaram, na verdade, os conhecidos. Não os amigos. E eu sou, assim, o amigo tem aquela coisa, né? O amigo, ele na maioria das vezes, que é amigo de verdade, ele sabe que você podia valorizá-lo mais. Que você podia chamar mais atenção, que você podia parar a sua vida por causa dele. E ele sabe que você não fez isso, mas ele é tão seu amigo, ele gosta de você, não é pelo que você tem. Que quando você tá ruim, é ele que vai na sua porta. E Deus permite. E se você não aprender, como essa minha colega que pregou na nossa igreja, você vai viver isso repetidas vezes. Você vai viver isso de novo, e de novo, e de novo, porque na verdade há em você uma deformidade de caráter. Tremendo. Você gosta das pessoas não pelo que elas, por quem elas são, mas pelo que elas podem oferecer a você. Meu Deus do céu. Ser e se tornar um ser humano melhor é uma decisão humana. É você que decide ser um amigo melhor. É você que decide ser um marido melhor, ser um vizinho melhor, um filho melhor. Isso é uma decisão. Eu era uma filha horrível, mas eu decidi ser uma filha melhor. Aleluia. É uma decisão que você toma muito profunda. Tremendo. Ser um amigo melhor para uma pessoa, ser um marido melhor, ser uma esposa melhor, ser um aluno melhor, ser um profissional melhor. É você quem decide. Deus não irá descer do céu para provocar isso em você. É você que terá que ter generosidade de olhar a sua volta e falar, caraca, eu achei um amigo ali. Meu Deus. Resumindo, toma uma decisão. Que tremendo. Minha bispa, eu não posso deixar de aproveitar e perguntar pra senhora, com toda essa sabedoria que Deus ele te entregou, qual é uma palavra que você poderia deixar para as pessoas que estão nos ouvindo sobre a depressão? Tem muita gente que às vezes, depressão é frescura. Pelo contrário, não é frescura não, né? Qual é a palavra que a senhora poderia deixar para quem tá nos ouvindo sobre a depressão? Eu não sou profissional da mente, não sou psicóloga, não sou psiquiatra, mas eu entendo que, observando, eu vejo que todos nós somos tendenciosos. A palavra depressão, ela vai esbarrar no blackout, no escuro. Você veja que quando uma pessoa está depressiva, o primeiro comportamento que ela assume é se fechar dentro de um quarto escuro. Porque lá dentro da alma dela, tudo escureceu. Você veja que Davi, ele falou o quê? Um abismo chama outro abismo. Aí vem Paulo falando aos filipenses, ele disse assim, tudo que for bom, tudo que for honesto, tudo que for verdadeiro, tudo que for de boa fama, e se há algum louvor nisso, que seja isso que ocupe o vosso pensamento. Você quer saber como você está se sentindo agora? É só você avaliar sua mente vendo o que você está pensando. Porque quer queira, quer não, os seus pensamentos, eles refletem nos seus sentimentos. Então, se você começa a pensar, eu começo a pensar, nossa, tô preta, tô grande, meu pé é 42, aí você vai se enfiando dentro do buraco. Aí você vai, e quanto mais, um abismo chama outro abismo. E quanto mais você vai pensando em coisas negativas, qual que é o papel do diabo nisso? Ele vai colocando mais coisas negativas. Por isso que você vê, quando você lê
o livro do Augusto Cury, ele fala muito sobre a síndrome do pensamento acelerado. Você precisa se livrar daqueles pensamentos ruins. Você sabe uma coisa que é maravilhosa para a janela da nossa alma? É o devocional. Quando você acorda de manhã e você coloca o devocional diário, da leitura das Escrituras, você veja que até sábios e instruídos de outras religiões afirmam de que as pessoas que fazem uso da meditação diária são pessoas que são equilibradas, que recebem cura. Outra coisa, se você percebe que se você assistir ou ter contato com entretenimento, filme, que te deixa ruim, então não caminha, não veja. Tipo assim, eu falo com as minhas amigas, elas morrem de rir. Quando eu assisti Carandiru, eu fiquei uns 40 dias sem dormir. Eu tenho que assistir Cinderela, esse negócio assim, não pode matar ninguém. Não mata ninguém, porque se matou alguém, acabou, eu vou sonhar. Você tá entendendo? Então o que acontece? Então você tem que fugir dessas coisas de alimentar a sua mente com aquilo que ao invés de fazer a sua mente acender, porque o que é a lucidez faz? Ela joga luz no seu consciente. Sabe? Jesus disse, eu sou a luz do mundo e quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Se por um lado todos nós somos tendenciosos a sermos depressivos, há situações que desencadeiam. É quando você não consegue ver uma perspectiva. O que é senão a depressão? Senão você não conseguir enxergar uma luz, não conseguir enxergar um futuro. Sabe? Mas quando você começa a se alimentar da palavra de Deus, vamos de novo para o livro de Hebreus capítulo 4, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz. E é mais penetrante do que qualquer espada alguma de 2 gumes. E ela penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas. Sabe? Você sabe, a palavra de Deus, ela entra onde o médico não entra, onde o psicólogo não entra, onde o psiquiatra não entra, onde o remédio não entra, onde o calmante não entra. A palavra de Deus, ela entra e ela vai arrancar ali. Ela é viva e eficaz. Quer dizer que ela tem eficácia, que ela vai fazer efeito na sua vida quando você tiver ou ser exposto a ela. Mas você vê como é que é difícil, há uma barreira, né? Quando você pega a Bíblia, as pessoas falam assim, mas eu começo a ler as Escrituras e me dá sono. Você não sabe? Não, vou te contar. Você sabia que o sono é a resposta de que a palavra de Deus está entrando na sua alma? Você sabia disso? Você não sabia, não? Mistério. O sono Você quer saber quando você está orando e entrou no mundo espiritual? É quando você começa a orar e de repente parece ter um monte de olho te olhando assim. Você começou a romper uma barreira espiritual. E quando você está lendo as Escrituras e você começa a ler e parece que vem um sono, é porque a Bíblia está entrando na sua alma. Aí vem um salmista no Salmo 119, versículo 18, diz assim, desvenda os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. E quando você começa a alimentar-se, você começa a receber vida. Aleluia. Porque a palavra de Deus, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Quando você se alimenta da palavra, quando você passa tempo com as Escrituras, você recebe vida, e alguém olha pra você e fala, como você tá diferente? Eu brinco com essa aqui, eu falo, eu oro de manhã para as pessoas me suportar de tarde, sabe? Quando você fica um dia sem orar, você fica mais ou menos. No segundo dia, você tá nervosão. No quarto dia, você tá descontrolado. Eu tô descontrolado. Que tremendo, é forte. Mas quando você vai para as Escrituras, o que a palavra de Deus faz? Ela vai ninar sua alma. Ela vai acalentar sua alma. Sabe? Ela vai governar você, ela vai direcionar você. Tremendo. Ela vai fazer com que você tenha força sob controle. Domínio próprio. Aleluia. É força. Tremendo. Sob controle. Que lindo, que lindo. Gente, que extraordinário. Gente, é muito profético isso aqui. Gente, 1 hora foi pouco. Minha bispa, você vai ter que voltar pra gente fazer a parte 2. Eu voltarei. Eita, gente, pelo amor, eu tenho a certeza que muita gente vai estar, milhares de pessoas vai estar igual eu. Eu não tenho a menor dúvida disso aqui. Muita gente vai pedir a senhora aqui de novo, né? Eu tenho que fazer a parte 2. Gente, 1 hora não deu pra nada, 1h10. E, pelo amor de Deus, a gente nem começou, mas vai ter que ter a parte 2. Você aceita, minha bispa? Aceita? Deus seja louvado. Pra gente já ir pro final, minha bispa, deixa uma palavra que tá no teu coração pra quem tá nos vendo. Gente, que extraordinário. Que sabedoria.
que Deus ele te entregou. Deus ele é fiel. Deixa uma palavra para quem vai estar nos ouvindo. Deixa Deus te usar. Deixa algo que está dentro do teu coração para as pessoas nos escutar e nos ouvir. Você, breve. Deus sabe exatamente aonde você está agora. Você pode até se perder de Deus, mas Ele não perde você. Você pode não ver nenhuma luz diante de você, mas todo o seu futuro está nas mãos de Deus. Uau! E se você em algum lugar tem uma fé pequena ou está atravessando por um vale escuro, pelo qual você não consegue acreditar em nada, deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus acredita em você e Ele vai te levantar e você vai chegar no porto desejado, no destino que Deus tem para você de bênçãos e de vitórias desde antes da fundação do mundo. Não importa o que as pessoas tenham dito a você, ninguém pode amaldiçoar aquele a quem Deus abençoou. Deus abençoou e forjou você com um propósito, vencer e fazer com que o nome dele seja glorificado. Jesus ama você. Pelo amor de Deus. Gente, o que foi isso? Minha bispa, desde já. Muito obrigado pelo convite. Eu quero... Manda um abraço pra dona Jaqueline. Tem filhos? Tem. Quantos? A pequena Nicole. Uma só. Nicole. Tem que fazer mais menino, meu filho. Fazer mais. Vamos povoar a terra. Deus seja louvado. Um abraço pra sua família. Muito obrigado pelo convite, amém. Tá bom? O Senhor vai te prosperar. Deus vai te honrar. Amém. Tá bom? Deus seja louvado. Seja um diferencial. Eita. Que isso aqui, ó... Isso aqui seja o palco da exaltação. Aleluia. Deus, ele é fiel. Eu tô arrepiado. Gente, a gente tá encerrando esse programa e eu preciso falar isso pra vocês. Eu tô todo arrepiado com essa grande mulher de Deus e tô até emocionado nesse capítulo. Foi muito forte o que Deus ele realizou. Meu Deus do céu, foi extraordinário o que Deus ele fez na tarde e noite de hoje. Então, minha bispa, eu quero te agradecer. Amém? Por ter nos dado essa honra de estar no nosso programa. Obrigado. Gratidão, que Deus continue te abençoando com essa grande sabedoria, cuidando do teu ministério. Amém? Quero que você saiba que já tem um grande admirador. Amém? Da tua vida. Deus seja louvado. Gente, pelo amor de Deus. Então, vocês que assistiram esse programa, curte muito. Digita muito o nome dessa grande mulher de Deus para ela estar aqui na parte 2. Amém? Sei que é muito correria para a vida dela, mas ela vai dar a honra para estar conosco novamente e vai ser muito lindo aquilo que Deus fez. Que tarde foi essa e que programa maravilhoso. Então fiquem com Deus todos vocês e até a próxima, em nome de Jesus. Glória.